Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Como toda quinta-feira, hoje é Gente do MPD que Fala, nossa parceria Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, promotora de justiça representando o MPD, doutora Irene Moreno. Doutora Irene, prazer tê-la aqui. Boa tarde, Copé, prazer estar aqui na Rádio Trianon. Boa tarde, ouvinte, prazer estar novamente aqui nesse programa. Também conosco o advogado previdenciário, doutor Felipe Balera. Prazer, doutor Felipe. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes, demais membros da mesa. Muito prazer estar aqui também. E também conosco a advogada doutora Lúcia Bludeni, que é conselheira da OAB São Paulo. Doutora Lúcia, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Olha, sem dúvida alguma, o assunto que hoje se comenta em todos os pontos deste país é sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Em sessão de mais de 20 horas, o Senado aceitou, no início da manhã de hoje, a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 55 votos a favor, 22 contra. O vice Michel Temer assume interinamente, assim que a Dilma for comunicada, oficialmente, né? Nesta tarde isso deverá acontecer. O presidente ficará afastada por até 180 dias, até que, então, o impeachment seja julgado. Aí o desdobramento, se for culpada, sair do cargo, bom, mas o assunto é hoje o afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo que ocupava até esta manhã, acho que posso dizer assim. Doutora Irene, doutora Lúcia Bludeni, doutor Felipe, o afastamento da presidente Dilma. Então, olha, o que eu mais estimo neste momento é que esse novo governo comece mesmo com o pé direito, porque esses últimos tempos foram tempos muito, muito difíceis para todos nós, para toda a população. E eu estimo que o novo governo assim, faça mesmo um governo com muito boa vontade. Eu já estive lendo hoje nos jornais que ele vai editar um plano chamado Plano Crescer, imediatamente para diminuir esse desemprego que está afetando as nossas famílias, para desenvolver parcerias com o setor público e privado, e para reduzir despesas, para controlar a economia. Enfim, estamos todos nesse barco e eu estimo que esse seja um momento que nos traga mais luz e que realmente nós consigamos sair dessa situação tão difícil em que estamos. Doutora Lúcia? Bem, eu gostaria, inclusive, de dizer o seguinte. Numa análise que eu possa vir a fazer agora, nesse momento, absolutamente técnica, acerca de tudo que se passou e de todo o procedimento jurídico, institucional e político com relação ao impeachment, o que é que eu senti numa análise minha? Isenta. Primeiro, que nós conseguimos, os brasileiros e nossas instituições efetivamente conseguiram. Com rapidez e com respeito ao devido processo legal, que isto é determinante para esse Estado de direito democrático que a gente chama, e para falar para o ouvinte, é algo muito simples. Para o ouvinte é o seguinte: democracias sólidas já passaram por isso e por muitas outras coisas. E nós estamos fazendo uma lição de casa, eu entendo, enquanto brasileiros e instituições, absolutamente correta e dentro de princípios constitucionais. Isto é muito importante para nós, brasileiros, porque mostra
maturidade. E mostra maturidade não é só do jus esperneandi, que a gente chama, do governo que está aí, do governo que vai entrar e das outras forças. Mostra que todas as forças no Brasil podem se expressar. E nós não tínhamos esse cenário antes da Constituição de 88, porque a repressão era imensa em face disso, e hoje não. Então, o que é que eu sinto? Que, muito embora, logicamente, a presidente tenha lutado, ela se rendeu à questão da legalidade do procedimento. Então, não tem. E cabe a nós agora, e ao novo, e ao vice-presidente que vai assumir a presidência, impulsionar o quê? Gastos, redução de gastos na nossa estrutura política, que é enorme, na estrutura pública, muitos cargos comissionados, muitos cargos de confiança, muitos ministérios. Nós precisamos viver uma redução, um enxugamento da nossa estrutura funcional. Nós não precisamos de tudo isso. Então, eu sinto que, se ele implementar essas questões, o próprio mercado, que são as indústrias, a iniciativa privada, ela caminha. Ela caminha paralelamente, a economia também alavanca. Paralelamente, se o governo mostrar que ele é sério, que ele vai fazer a função dele. E isso, para um político, exige coragem, porque normalmente desagrada a seus companheiros de eleição, de apoio, mas eu acho que nós não temos outra saída a não ser essa. Eu espero que o presidente Michel Temer tenha a coragem de cumprir com o que ele disse. Doutor Felipe, de propósito, eu deixei agora porque o senhor é especialista em direito constitucional. Sim. E a manifestação da presidente Dilma, lógico, calcada no argumento que ela tem usado neste período todo, é golpe. Sim. Se eu disser que é golpe, o senhor me... Olha, eu não acredito que seja um golpe contra a Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê esse procedimento do impeachment. Já ocorreu na história do Brasil um procedimento semelhante na época do Collor. Ele sofreu o processo da mesma forma, com o mesmo trâmite que a presidente sofreu agora, tanto que o Supremo Tribunal Federal já havia, inclusive, definido o rito para esse procedimento semelhante ao rito do Collor, porém teve algumas diferenças dos dois procedimentos, tanto no aspecto do próprio Congresso Nacional, enquanto que nesse procedimento havia uma resistência muito mais forte do que houve no processo contra o presidente Collor, e a própria a forma como se conduziu o processo. Mas, contra a Constituição, eu tenho plena certeza que não houve golpe, porque foi respeitado o trâmite definido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição, mas talvez seja um golpe contra a democracia. Afinal, ela foi eleita, né? Ela foi eleita por uma boa parcela da nossa população, que a elegeu por um mandato de 4 anos. Se interrompeu em 2 anos, há aí um golpe contra a democracia, ao meu ver. Cabe ao Congresso, ao Senado, definir se houve esse crime de responsabilidade do qual ela está sendo acusada, né? As chamadas pedaladas fiscais, esses decretos sem números que ela editou, se isso é ou não um crime de responsabilidade. Eu não estou bem por dentro do processo, é claro que eu acompanho diariamente as notícias que saem, mas há um processo, né, que vai ser julgado pelos senadores. Então é importante que os senadores, quando forem julgar a condenação, e não só esse primeiro momento de afastamento e a admissibilidade do processo, que eles examinem com rigor o processo e vejam a existência desse crime de responsabilidade. Porque, se não houver crime de responsabilidade, aí sim vai dar mais voz à fala da presidente de que houve golpe, né? Porque aí é um golpe contra a democracia. Então, é o que hoje a impressão que eu tenho é que o mundo vai acabar entre os que acham, numa luta, entre os que acham que foi golpe e os que acham que não foi golpe. Eu acho que, à luz da legalidade, não houve golpe, né? Foi um processo legal, que observou todos os trâmites, com a participação de todas as instituições mencionadas na Constituição Federal. Então, no meu sentir,
não houve golpe. O que assim, no meu sentir, é que o governo se tornou insustentável e, e que essa razão da pedalada não se mostra isoladamente uma razão suficiente, né? Mas que estão sendo levadas em considerações outras razões que nem sempre são conjuntamente reveladas, né, com esse procedimento. Mas, doutora Irene, É isso que eu sinto. A senhora é operadora do direito, assim como os outros que participam. Não houve golpe. Não. Onde o doutor Felipe analisa é que é um julgamento político. Né? É feito dentro das características, ainda que tenha tido todo... Eu não sei porque também eles vão perguntar para o Supremo como eles devem proceder, porque a Câmara tem os seus regulamentos, os seus ritos, tem tudo. Aí eu vou lá, pergunto e não cumpro o que eu perguntei, entendeu? Este é o que eu acho, doutora Lúcia. Olha, imagina. Eu acredito que na peça que a doutora Janaína Pascoal e a forma como ela se expôs claramente lá no Congresso, acerca das ilegalidades e do rol de crimes existentes, eu acho que nós, brasileiros, perdemos também, agora falo como brasileira e não como advogada, perdemos um pouquinho a noção do que é correto e daquilo que é incorreto. E nós estamos num momento, inclusive, de resgate de posturas éticas e morais, não é só o processo de impeachment. Nós temos a Lava Jato. Veja que a instituição brasileira, Poder Judiciário e as outras instituições, Polícia Federal, estão funcionando a todo vapor. Isto é muito saudável para o país. Um único juiz, praticamente comanda toda essa estrutura e vem desvendando todos os ilícitos de desvio de recurso, desvio de finalidade. Desvios, o que é isso? A gente aprende na escola de direito exatamente isto. Isto é o quê? Crime. Da mesma forma como o presidente, ao proceder a essas pedaladas e desequilibrar o orçamento nosso, resumo da ópera, eu tenho um X para gastar, eu gastei mais e fui pegar dinheiro não sei de onde, quebrei as outras instituições, deixei de executar políticas públicas necessárias que são para a sobrevivência, hospitais, por exemplo, educação, por exemplo, sem falar em segurança e o resto, isso é o mínimo para um cidadão viver. Então, eu acho que o devido processo legal está respeitado. Agora, o Senado vai esmiuçar o conteúdo. Perfeito. Em seu último dia de mandato, Dilma Rousseff solicitou ao Congresso Nacional que seja atribuído o regime de urgência a 3 projetos de lei lançados por ela em março do ano passado, dentro do pacote anticorrupção. Um deles, crime à prática de Caixa 2, outro, indisponibiliza bens adquiridos por meio de atos de corrupção, e o terceiro, criminaliza o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Eu fico pensando se é preciso de um projeto específico para isso. Vocês que... É lógico que não. O nosso Código Penal já tem previsão para isso tudo. O problema é aplicar as leis que existem no país. Elas não são aplicadas, e quando elas estão sendo aplicadas, como é o caso presente, há um susto por parte da população. Aplicadas, respeitado o devido processo legal. Ele está sempre sendo respeitado, na minha ótica, enquanto advogada. Não, é porque... Eu posso estar na defesa, posso estar na acusação, eu posso ter meus convencimentos ideológicos, mas o fato é, nós temos que ter uma visão também cartesiana sobre as coisas, e pragmática e pontual. Porque a matemática é justa. Eu leio aqui, eu fico pensando se a presidente, no exercício, né, das suas funções, envia um projeto onde ela determina que deve ser criminalizado o funcionário público que se enriquecer ilicitamente. Já existe previsão, né, legal, inclusive a doutora citou aqui, no Código Penal do crime de corrupção,
Mas eu acho que qualquer medida para conter a corrupção, ela deve ser vista com bons olhos, né? Porque, afinal, a presidente ela foi afastada hoje em decorrência de várias movimentações populares que clamavam contra a corrupção. Então, não vejo como questionar uma medida que propõe esse combate à corrupção. E o pedido de urgência dela, é claro que essa proposta foi em 2015, ela só pediu urgência agora na véspera do seu final do seu mandato, né? Ela já esperava esse afastamento, evidentemente. Eu acho que foi talvez um pouco atrasado, né, por conta do término do seu próprio mandato, mas é uma prerrogativa do presidente, né? É bom falar que o presidente, nos projetos de sua iniciativa, ele tem essa prerrogativa de pedir urgência na tramitação. Aí o projeto vai demorar no máximo uns 100 dias para que ele seja, enfim, aprovado. Então, eu entendo que qualquer medida contra a corrupção, que é o clamor popular do momento, ela é bem-vinda, mas foi, reconheço, atrasada pela presidente, só pedir urgência nesse momento em que ela já está se retirando do poder. E ela está se retirando do poder porque ela viveu em meio desses problemas, né? Dos problemas da corrupção. Então, eu acho também, como Felipe, que essa proposta da presidente, embora eu também concorde com a Lúcia, no sentido de que a legislação já existe, basta aplicar, mas a intenção da presidente, eu acho que ela é, nesse aspecto, boa. Mas para fazer média, não é não? Então, eu não acho que foi para fazer média, não. Eu acho que ela está sensibilizada com a situação que ela viveu, né? Isso já existe. Redundância. É redundância. A especialidade do Partido dos Trabalhadores é a redundância, porque eu conheço de perto política pública, de Bolsa Família, porque eu fui estudar a pobreza de perto. Porque eu acho que cada um tem uma sensibilidade. A minha, para este segmento das desigualdades sociais, ela é muito apurada. E eu fui estudar. Existem políticas públicas que eles implementaram que foram muito eficientes, que foram muito boas, mas a retórica com que eles se utilizam, Sim. Ela é indefinida. Ela não tem prazo para começar e não tem prazo para acabar. O Bolsa Família é um programa que eu louvo para o quê? Para tirar aqueles miseráveis, porque nós temos miseráveis no Brasil. Da extrema pobreza, na sua essência. Na sua essência é um projeto maravilhoso. Maravilhoso, porque é para dar um pontapé, para estimular aquela mãe, que é ela que recebe o recurso, não é o pai. E ela tem duas condicionalidades, manter o filho na escola e manter a carteira de vacinas em ordem. E a escola cobra quando o aluno não vai à aula. Não liga para o professor. Não cobra mais, não há mais necessidade dessa comprovação de... Desde quando isso que eu não conheço? Já foi... Você vê. Já entrou, usar um outro termo, já entrou em desuso esse negócio Então, veja só. A medida, o plano em si é bom, por esses fatores que eu disse e essas duas condicionalidades, que até pouco tempo atrás eram exigidas. E é transitória. A pessoa não vai ficar eternamente dependente do Bolsa Família. Percebe? Agora, políticas de estímulo... É um projeto original. Original. Agora, se ele é desvirtuado, se se apropriam do projeto, que ele é o projeto, não importa o governo, ele é um projeto de Estado, ele não é de um partido político. É para todos os brasileiros. Aliás, é anterior ao Lula. É anterior, quer dizer... Foi eu não estou entendendo usar isso como Henrique. uma ferramenta de... Olha, eu sou vitorioso, eu sou o pai da história. Não é o pai da história. As políticas já são pensadas há muito tempo. Agora, uma política perene, que essa não é transitória, é a política do acesso à moradia, à casa própria. Sim. Então, veja que eu estou falando de coisas diferentes. Eu estou falando de uma política de Bolsa Família que é transitória individualmente até que a pessoa consiga manter um mínimo essencial e uma política pública permanente que é a do acesso à casa própria. Ok. Não, tá. Doutor Felipe, algo a acrescentar? Também mais nada a acrescentar. Eu concordo que o Bolsa Família ele é transitório, mas ele é necessário, né? O nosso país ele tinha uma margem, ainda tem uma margem de pessoas abaixo da linha da pobreza grande, e isso precisa ser reduzido. A nossa desigualdade social ela é imensa no país, e um dos nossos
objetivos constitucionais é a redução das desigualdades sociais. Então, é uma medida necessária, embora transitória, porque não se pode viver só com o Bolsa Família. Nesse sentido, como eu já disse, que eu acabei de argumentar, sim. que a história dos programas e tudo mais. E ele existe, eu continuo sendo a favor do Bolsa Família. Não, o problema é o monitoramento disso. Isso. Nada contra, um projeto maravilhoso, não importa quem o idealizou. Não. Não importa quem o idealizou. Quem o aperfeiçoou, porque tem que ser uma essas política perene. Essas práticas que a senhora coloca, elas foram caindo em desuso. A exigência do boletim escolar, a mãe só recebia se apresentasse o aproveitamento ou frequência da criança na escola, se apresentasse a carteira de vacinação. Isso tudo foi sendo esquecido. O que é um absurdo, porque você veja, essas pessoas são tão desamparadas que o Estado precisa intervir. Por isso que ele faz isso, por isso que ele obriga a essa correspondência permanente. Agora, se isso caiu em desuso, para mim é uma surpresa. Olha, nós vamos a um intervalo no Gente que Fala e retornaremos em instantes. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha para você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
Você está conosco no Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, nossa parceria Gente que Fala, movimento do Ministério Público Democrático, sempre pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Toda quinta-feira, nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, aproveitando tua presença hoje, gostaria de abordar o 16º Arraiá AFIPESP em Serra Negra. Nestes 16 anos de festa junina, a AFIPESP, seu principal objetivo sempre foi mantido, confraternização entre as famílias. Tem um segredo para que você possa revelar para a gente sobre essa união entre os associados, Gisele? Então, Zancopé, eu acho que isso se deve por causa do envolvimento de todos na organização do evento. Essa festa é muito bacana, um folclore que todos trazemos da infância com aquelas coisas típicas da época, como quitutes feitos de milho, batata doce, amendoim, bolo de fubá. Até o cheiro é especial, sem se falar nos entretenimentos, na maneira característica de se vestir, no sanfoneiro, nas cantorias, nas danças, nas brincadeiras. É uma animação só. Não faltam motivos para que os associados estejam sempre presentes, participando de tudo e com muita alegria. A gente sempre fala sobre prêmios. E quanto aos cupons para o sorteio dos prêmios, como podem ser adquiridos? É durante a festa mesmo? Com certeza, e sem limites. Quem quiser comprar no dia do evento, tudo bem, sem problemas. O valor de cada cupom é R$12. E quanto mais cupons a pessoa tiver, maiores serão as chances de se ganhar. E quem não quer levar para casa o prêmio top do dia? Um Jeep Renegade 1.8 Flex. Aliás, todos os prêmios são bem interessantes. Portanto, mesmo que o associado não vá à festa, vale a pena participar, investir em alguns cupons e fazer parte dos sorteios. E desde já, a AFIPESP deseja boa sorte a todos. E os ônibus que são colocados à disposição dos associados? Sim, aqui em São Paulo, na sede social, estamos atendendo no saguão do prédio, logo na entrada, onde podemos fornecer todas as informações necessárias. O associado que tiver interesse deve pagar R$120, preço da excursão ida e volta em ônibus fretado, São Paulo-Serra Negra, Serra Negra, São Paulo. Isso lhe garante uma cortesia e um brinde surpresa. Além disso, também recebe um cartão que será validado como Vale Alimentação. Cartão esse que deve ser carregado pelo usuário com um valor em dinheiro para os seus gastos com alimentação. Já os dependentes, amigos e familiares convidados devem pagar R$140 pela excursão. E quem vai animar a festa neste ano, Gisele? Então, Zancopé, para este ano convidamos o cantor Sérgio Reis. É um aniversariante especial, né? Que está completando 85 anos e com muito sucesso. A AFIPESP, isso mesmo, a AFIPESP completa 85 anos este ano. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E também teremos a dupla Marcos e Bueno, que tem o mesmo estilo de cantoria. Portanto, o 16º Arraiá da AFIPESP deve ser parada obrigatória para todos os associados. Agora, eu tenho mais informações na sede social, a Rua Bittencourt Rodrigues, 155, na Sé, São Paulo, ou pelos telefones 3188-3154 e nos finais 3155, 3156 e 3157. Ou nas regionais de sua cidade, ou então pelo site www.afipesp.org.br. Gisele Souza, agradeço tua gentileza mais uma vez com Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala.
Nesta quinta-feira, gente do MPD que fala, a parceria Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Irene Moreno, também conosco a advogada a doutora Lúcia Bludeni, que é conselheira da OAB São Paulo, o advogado previdenciário doutor Felipe Balera, conosco hoje nesta edição de Gente que Fala, e o prefeito Fernando Haddad assinou o decreto que legaliza o serviço online que conecta motoristas a passageiros. O exemplo mais comum é o Uber. O decreto libera os aplicativos para atuarem com motoristas autônomos. Para tentar acalmar os taxistas, a Prefeitura liberou os táxis nos corredores exclusivos de ônibus ao longo de todo o dia, mesmo nos horários de pico, desde que estejam transportando passageiros. Doutora Irene, doutora Lúcia, doutor Felipe, o Uber agora é oficial. É o que parece... Posso falar? Por favor. Ao que parece, o prefeito Haddad se viu obrigado a editar esse decreto porque a Câmara dos Vereadores não fez com que prosperasse a lei para regularizar essa atividade. E o fez para disciplinar, né? Para que os motoristas contribuam também com o poder público, para que os motoristas também sejam qualificados para prestar o serviço público. E, no meu sentir, isso é uma coisa muito positiva, porque a cidade tem deficiência de transportes. E eu só não entendo assim, por que os motoristas de táxi também não têm interesse em executar esses aplicativos. Porque eu já vi em outro... Eles usam alguns aplicativos. Não então, mas aplicativos assim como o da Uber. Eu já tive a oportunidade de, num outro país, pedir Uber e me aparecer um táxi. Né? Eles convivem em perfeita harmonia, né? Pensam no bem comum. Em perfeita harmonia, porque isso interessa para a nossa sociedade. Isso aconteceu na Alemanha. Eu chamei a Uber e me apareceu um táxi. Eu falei, mas eu pedi um táxi. Não, é que eu também trabalho como Uber. Sim. Então, eu achei muito bacana. Falei, aqui pode Uber e táxi. Essa convivência é muito difícil. Então, essa convivência seria muito boa. Assim, porque eu tenho a impressão que, embora até possa ter havido alguma redução, alguma concorrência, mas são quase que atividades que são diferentes, né? Porque quem costuma usar táxi não vai baixar, talvez, um aplicativo da Uber. Eu acho que seria possível Uber e táxi viver harmoniosamente. A diferença está, para nós, usuários, no preço. Aqui nós estamos no Ibirapuera, Parque Ibirapuera, a AltV aqui, a Rádio Trianon é na Paulista, mas o Ibirapuera, onde estamos. Uma corrida com um táxi até o aeroporto de Guarulhos, um táxi comum, é algo em torno de R$ 150. O Uber é algo em torno de R$ 60. Então, essa diferença no nosso bolso é significativa. Eu concordo com a doutora, eu vejo também com bons olhos essa regulamentação, que o primeiro ponto é que tinha que ser regulamentado, né? Porque o Uber, embora tivesse autorização do judiciário, ele funcionava meio que na clandestinidade. Agora, com a regulamentação, pode haver contribuição. Isso vai ser bom para o município, que vai poder arrecadar aí com esse serviço prestado à sociedade. Então, é bom para o município, porque arrecada mais e consegue também minimizar um pouco a nossa dívida municipal, né? E também, por outro lado, é bom para o consumidor, principalmente, né? Porque tem dois meios de serviços que ele vai poder usufruir, né? Que tanto o táxi, que continua existindo, e agora vai ser mais rápido, né? Porque eles vão poder usar os atalhos dos ônibus, né? Os corredores, e também o Uber, que, como o Zanpierre falou, Zanconé falou, ele é mais barato em muitas vezes, né, do que o táxi. Na grande maioria das vezes ele acaba sendo mais barato do que o táxi. É isso mesmo. Eu entendo que São Paulo é uma cidade que não pode prescindir de um outro instrumento para que você possa se locomover. Nós somos habituados à concorrência aqui, né? Não, porque todo mundo quer guardar seu mercado de trabalho.
Veja só que os taxistas, para mim, parece que custa R$150 mil o ponto. Sim. Ou a credencial, eu não sei. Depende chutando onde. aqui do que eu estou ouvindo. No aeroporto de Congonhas... Deve ser mais. Você pode Aí eles também não 10 trabalham e deixam o carro com não sei quem para trabalhar. Aí eu também já tomei um táxi que disse assim para mim, olha, eu não trabalho em dia de chuva porque tem muito trânsito. Opa, hello? É o dia que a gente mais precisa que está chovendo. Eu não entendo ouvir um negócio desse. Como é que é, doutora? Ele disse para mim, eu não trabalho em dia de chuva porque fica muito trânsito. E eu falei, é? Hello? É o dia que a gente mais precisa de um táxi. E não é uma questão de ser um dia porque chove, ou um dia que... São Paulo não tem condições de locomoção mais. Nós temos que ter saídas para locomoções comunitárias, para que as pessoas deixem seus carros em casa. Sim. Então, o Uber é mais uma ferramenta. Não se trabalha para o bem comum. Se trabalha só para preservar o meu nicho e o meu mercado de trabalho. Quer dizer, e eles não são comerciantes, veja só. Por que não são comerciantes? Se a política for de oferecer quanto mais veículos na rua, coletivos, melhor, para que as pessoas deixem os carros em casa, eu vou ter corrida o dia todo, portanto, eu vou ganhar mais. A matemática é clara. Eu rodo mais, eu ganho mais do que rodar vazio. Então, eu não sei se é falta de comunicação, eu não sei se a prefeitura também não faz uma divulgação, ou tenta, é aquela coisa do convencimento, né? Demonstrar à sociedade o benefício de você deixar efetivamente, quanto mais melhor o seu carro em casa e sair a pé, ou de Uber, ou de táxi, ou de ônibus. Eu não sei o que é que acontece. O fato é quilométrico. Nós temos uma área territorial, nós temos um número de habitantes dentro dela, nós temos um número de carro, nós vamos parar. Então, nós precisamos desses recursos para a locomoção, porque não dá para todo mundo sair de carro em São Paulo. Isso ocorre mesmo por falta de foco no interesse social. Ao que parece, assim, as pessoas estão interessadas em outros interesses, nos seus nichos de mercado, nos seus nichos de eleitores, então isso acontece por isso. Mas uma coisa legal também da Uber é que eles propõem umas viagens compartilhadas. Então, você pode se valer de um carro e dividir o preço com uma outra pessoa que também está se valendo daquele mesmo trajeto. E isso é muito bacana, isso é muito moderno. Difícil de ser executado no Brasil. O pessoal tem um pouco de medo de assalto e tal. Então, mas você com um grupo de pessoas que convivem no mesmo entorno e vai precisar, quer dizer, não se preocupe, eu sempre digo, a sociedade se ajeita. Então, mas eu tenho a impressão que também é seguro, porque esses aplicativos, para você se inscrever, você tem que se identificar. Então, é seguro porque você se identifica e a empresa controladora ela tem as informações do condutor e de quem também está sendo conduzido. Então, acho que, de uma forma, pelo menos a princípio, é um transporte seguro. E agora, com a fiscalização estatal, né, por meio desse decreto, vai aumentar ainda a segurança, né? E a ideia da carona compartilhada ela é muito boa, né? Porque volta aquela questão de que deixa alguns carros que eventualmente estariam circulando e travando ainda mais o nosso trânsito em casa. E as pessoas podem preferir um transporte de qualidade e mais rápido e mais seguro, né? Como seria o Uber ou até mesmo o táxi também, que continua existindo e com essa vantagem de correr pelos corredores de ônibus. Olha, o parlamento italiano aprovou a união civil entre homossexuais, um direito que já existe na maioria dos países da Europa Ocidental. A nova lei estabelece status para os que conviverem e cria uma união civil particular classificada de formação social específica. O texto estabelece ajuda recíproca moral e material, pensão de sobrevivência, visto de residência para cônjuge estrangeiro e também a possibilidade de se utilizar o sobrenome do companheiro. Doutora Lúcia, olha, Felipe. Eu vejo que a Itália, nesse aspecto, ela avançou bastante.
e até mais do que o Brasil, porque aqui, embora seja permitida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, isso só veio a ser permitido por uma atuação do Poder Judiciário. Foi a DPF 132, que considerou legítima essa união entre pessoas do mesmo sexo. Na Itália, o próprio parlamento regulamentou isso. Aqui no Brasil, a gente tem um Congresso ainda um pouco conservador, então, por conta disso, essa medida não é aprovada, não tem tanto aprovação no Congresso Nacional. E é algo que precisa ser regulamentado, né? Por exemplo, na área de direito previdenciário, na qual eu atuo, a pensão por morte daquele que é companheiro e tem o seu companheiro falecido é um direito que a gente conquistou também na justiça, né? A possibilidade dessa pessoa receber a pensão por morte. Este é um dos maiores questionamentos, não é? Com relação à Previdência. Patrimonial também. Sucessão. Sim. A Previdência, sucessão. Com relação à sucessão, à Previdência Desculpa, doutor. Quando eu digo maior questionamento, não é por parte das pessoas, é por parte das autoridades. Porque, no caso da Previdência, a Previdência não quer pagar nem quem tem direito legítimo, absoluto, reconhecido há décadas. Agora vem um elemento novo, aí a Previdência questiona de todas as formas. É mais uma qualidade de dependente, né? O parceiro homoafetivo teria direito também à pensão por morte. Mas eu vejo que é um direito à igualdade, né? Tem que se proteger a igualdade. Se aquele que tem uma companheira heterossexual tem esse direito, por que aquele que tem um parceiro homoafetivo não poderia ter, né? Então, mas esse reconhecimento é só judicial, né? Só judicial aqui no Brasil. O reconhecimento para você obter da autarquia, o benefício tem que ser judicial, administrativamente não é possível. Eu gostei muito dos comentários da Lúcia e do Felipe, mas o que eu acho é que, infelizmente, nós não temos lei ainda que regularize a união dos homoafetivos. E isso é um anseio social, né? Então, os italianos estão de parabéns, porque eles conquistaram uma coisa que aqui no Brasil ainda nós não temos. Realmente, nós temos ato do Judiciário, acho que tem o ato do Conselho Nacional de Justiça também, que determina a lavratura de atos notariais, mas nós não temos uma lei que garanta a igualdade entre os casais heterossexuais e homossexuais, e isso é um anseio atual. Casamento, união civil, é um ato jurídico perfeito, correto? E isso não existe com os homossexuais, com os homoafetivos. Exatamente. Que é o termo. Não se chega a esse denominador comum. Essa união ela não está cobertada por lei, porque a lei ela emana do Congresso. E nós não tivemos isso ainda. O Felipe falou, exatamente. O Congresso nosso não se manifesta. Conservador. Não se manifesta. Não. E é interessante que a Itália é um país também que a religião está muito próxima, né? Onde fica a sede da Santa Sé, da Igreja Católica. E mesmo assim o parlamento aprovou com uma grande maioria de votos, né, essa medida. Então fica aqui uma voz, né, um exemplo a ser seguido pelo nosso Congresso Nacional. Doutora Lúcia, há esperança que o Congresso se manifeste ou vão continuar empurrando com a barriga? Eu não acredito nesse primeiro momento agora, principalmente nesses 2 últimos anos aí. É o que eles querem para não tratar deste assunto. Não, porque a bancada dos religiosos... Quando a senhora fala que eles são conservadores, esse momento que nós vivemos é o que todos querem para... Não deixa para lá, depois a gente discute. Não é só isso, é o aborto... Não, imagine. Nós estamos aqui batendo papo, por isso que fica gostoso. É o aborto, é a questão homoafetiva aí das uniões, a regularidade disso tudo. Existem muitos temas nevrálgicos no país. E nós temos que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais enormes. É um país pobre, sim. É um país pobre ainda. E há muitos regionalismos, muitas forças, então fica difícil, mas eu acho que
com base nessa decisão da Itália, como também a dominância da religião é muito próxima ali, talvez isso sirva de uma alavanca, de um A senhora citou as estímulo. bancadas. Aqui eles são chamados de bancadas evangélicas, né, os deputados É. que proliferam no Congresso de uns tempos para cá, conservadores ao extremo. Eles são conservadores ao extremo, porém eu também tenho algumas ressalvas a fazer. Não é só com relação à questão homoafetiva ou qualquer outro direito de minorias ou etc. As pessoas têm, na França, você sabe que é possível dizer que eu não gosto de gay e não sofrer nenhuma Sim. penalidade? Na França. Então, o que eu sinto no Brasil é o seguinte, estão nos impondo algumas condições, eu digo nos impondo porque eu me incluo nisso. A definição hoje é o politicamente correto. Não, eu não preciso apoiar o politicamente Não, mas eu correto. estou dizendo, o termo política- hoje é, é o não. politicamente correto. Eu não tenho que dar aval, eu não tenho que sair com bandeiras em torno de determinadas causas se eu não concordo. É um direito que eu tenho também de não concordar. O que eu não posso é hostilizar, o que eu não posso é depreciar, o que eu não posso é segregar aquela condição e aquela situação daquelas pessoas, que, afinal, é uma opção delas, né? Sim. Então, é nesse sentido. Isso serve para tudo. Serve para hábitos, serve para afeto, serve para moral e bons costumes. Isso serve, inclusive, para aquilo que eu disse no começo. O brasileiro está assustado de ver a legislação ser aplicada. Está assustado com isso, de ver o juiz Sérgio Moro aplicando, juntamente com os outros entes e nossas instituições, o que a lei determina. Estão assustados com isso. E nós estamos fazendo um resgate, acredito eu. Eu digo repetidas vezes aqui que é a primeira vez neste país onde o corruptor sofre as sanções da lei. O corruptor. Corrupto nem sempre, né? Mas o corrupto, às vezes, o Ministério Público alcança. Mas o corruptor é a primeira vez, doutor Dilene. Que eu vejo, eu também acho que é a primeira vez enquanto eu vivi, que eu vi assim, uma situação como a que nós vivemos. E sob alguns aspectos muito positivo, né? A verdade é essa. É uma devassa, A né? senhora falou que a Constituição está sendo cumprida e eu coloco esse exemplo. É a primeira vez Pois é. que o corruptor é atingido. Nunca, eles sempre saíram. Não foi comigo. Eu não sei de nada. Exatamente. E hoje não é esse o cenário. Olha, a secretaria, a senhora quer falar alguma É coisa? porque a tecnologia da informação também, vamos dizer, e os vários acordos internacionais que permitem às nossas polícias sair daqui, o nosso judiciário sair daqui, ir para o outro país e ter rapidamente acesso a informações, isso também é destacável, né? Foi muito bom, isso também favoreceu. Olha, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga circunstâncias que levaram à fratura do braço direito de um bebê durante o parto. O pai da criança afirma que a mulher esperou além do necessário para o procedimento e que o médico forçou a passagem da criança. A família quer entrar na justiça. Doutor Irene. Então, que situação lamentável essa do bebê. O caso é que teria que se apurar as circunstâncias que os fatos aconteceram, né? Eu sei que eu já ouvi falar de criança que sofre alguma fraturazinha na hora de nascer, assim, de clavícula ou de bracinho, mas me parece que nesse caso aqui houve mesmo um descaso, um atendimento indevido. Isso é lamentável, né? No momento em que uma mulher vai ter o bebê, no momento em que ela mais precisa da atenção, acontecer assim alguma coisa que não indevida. Será muito bom que isso seja apurado e que as pessoas que incorreram em erro sejam responsabilizadas. Felipe, doutora Lúcia. Olha, eu concordo com a doutora, é um fato lamentável de um possível erro médico que deve ser apurado, né, e responsabilizar para que isso não ocorra mais vezes, né, para que os partos não tenham essa complicação que pode ser corriqueira. Me parece que também nessa reportagem que diz que o médico ainda falou, agora você está chorando, que você está gritando, porque esta mãe também, na hora do parto, teve algumas complicações, mas você não chorou e não gritou na hora de fazer a criança. Eu não sei se isso é real, se isso é verdadeiro. Me parece que tem algo
desse conteúdo na reportagem. Olha, é tão complexo a gente falar dessas questões que ocorrem, e ocorrem não só no sistema público, como no sistema privado também. Logicamente que em muito menor quantidade. Mas voltamos à estaca que estávamos falando. Faz parte das ocorrências, muitas vezes por descuido, por negligência, a gente não sabe, é isso que está em foco aí, em termos de pesquisa, né, e de averiguações. Mas o fato é, se a gente não tiver estruturas e conceitos adequados de assistência médica, de assistência psicológica, de planejamento familiar, de políticas públicas das mais diversas matizes, a gente vai lutar e vai ter sempre esse cenário. E dizer que não vai acontecer, mentira, que já está acontecendo. Enquanto a gente está falando, está acontecendo. Doutora Lúcia Bludeni, é sempre muito bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala, agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu gosto muito. Felipe Balera, aprendeu o caminho, espero que retorne outras vezes. Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de poder falar. O nosso Gente que Fala das quintas-feiras é gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, e hoje a representante do Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, a doutora Irene Moreno, que nos permite a realização de mais um programa. Doutora Irene, grato. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, Ancopé, com a doutora Lúcia e com o doutor Felipe Balera. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.